Para compreendermos as Escrituras, vamos estar agora estudando a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Estamos aqui aprendendo na carta aos Hebreus que o autor da carta compara a nossa caminhada junto a Deus, no reino de Deus, à caminhada do povo de Israel ao sair do Egito. E eles deveriam ter, sim, um comportamento adequado, porque o Deus que os havia livrado pelo sangue do Cordeiro lá no Egito, para que o destruidor não matasse os filhos mais velhos, e a mesma graça que abriu o Mar Vermelho e eles passaram com pés enxutos no meio do mar, agora exigia deles um comportamento fiel a Deus. Exigia que essa fé fosse demonstrada em ações, em obras, em atitudes. Já durante o deserto, o comportamento deles no deserto era importantíssimo, era essencial. A obediência a Deus, as tábuas da lei, o mandamento, a palavra de Deus, seria essencial para que eles conseguissem concluir a travessia do deserto, entrar na terra prometida, tomar posse da herança e permanecer. Porque aquela terra prometida seria uma terra que devorava nações que ali habitavam e que não se comportavam da forma como a santidade de Deus exigia. Então, o autor da carta aos Hebreus sempre chama atenção para dar ouvidos à palavra de Deus. Deus que falou no passado pelos profetas, agora fala por meio de seu Filho e exige, é mandamento. Temos que obedecer agora a palavra do Filho, a palavra do céu. Então temos que ter um comportamento condizente com aquele que tem fé na palavra de Deus. Aquele que tem fé obedece, quer praticar essa palavra. É até por isso que é batizado com o Espírito Santo, para ter poder para pregar a palavra, entender a palavra e praticar a palavra, viver o que prega. Então ele começa aqui o capítulo 13, essa divisão que foi feita no versículo 1, com essa ordem: seja constante o amor fraternal. Deus está acompanhando a trajetória do povo de Deus, no reino de Deus, reino de justiça. Que venha o teu reino, que venha o reino de Deus, que é um reino de justiça. Nós oramos sempre: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, não vai entrar no reino dos céus. Vai para o inferno, será condenado. É isso que nós vamos ver aqui agora. Embora o texto comece com amor, é uma cobrança, é um mandamento. Ai de quem não amar. Ai de quem não aprende a amar. Ai de quem não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o tema da carta aos Hebreus. Versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Então, a hospitalidade já tem que fazer parte do nosso princípio. Porque vivemos na terra de Deus, queremos estar no reino de Deus. No reino de Deus há milhares e milhares de anjos, espíritos aperfeiçoados entre nós. Nós temos que estar preparados para visões do céu, para visitações de Deus dos céus. Temos que estar ligados nas coisas espirituais. Então temos que já agir antecipadamente, com amor. Agora versículo 2, com hospitalidade, porque os anjos estão ao nosso redor, anjos de Deus, e nós temos que ser hospitaleiros, receber bem os anjos, porque eles trazem um milagre, eles trazem uma mensagem de que Deus quer realizar algo em nossa vida, Deus tem uma obra, Deus tem um trabalho. Nós agora somos coparticipantes nesse ministério com os anjos, com os espíritos, com os arcanjos, com os querubins, com os seres celestiais, aperfeiçoados. Foi praticando que, sem o saber, alguns acolheram anjos. E eu sei muito bem que o anjo, ele é humilde, ele chega de uma forma diferente, ele não é arrogante,
ele não é prepotente. Então muitos confundem a ação, a atitude, a conduta do anjo com fraqueza, como lá em Sodoma, Gomorra, que queriam violentar os anjos, certamente porque viam na aparência e na postura do anjo uma postura mais singela, mais amorosa, mais sincera, mais humilde. Então pediram a Ló que desse os anjos para que eles fossem violentados. E ali, a partir dali, veio a destruição sobre aquele lugar, porque não receberam com hospitalidade os anjos. Já Abraão e Sara, que receberam os anjos, prepararam o bolo, receberam em sua casa, receberam a promessa do filho de Isaac, que foi feita pelos anjos após a recepção. Então nós temos que ter essa visão de Deus para receber bem os humildes, receber pessoas simples que trazem essa aparência de simplicidade como já uma prova da sua fé, do seu amor fraternal, e você, na verdade, não sabia, mas era um anjo que estava ali. É um anjo que está aqui. É um anjo que está falando. É um anjo que está caminhando. É um anjo que chega para você da forma mais humilde, mais singela que você já viu até hoje na sua vida. Versículo 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. Veja que o amor é o próximo, o amor daquele samaritano que cuidou do homem que havia caído nas mãos dos salteadores, foi espancado, estava para morrer. E ele praticou o amor e Jesus disse, quem amou? Foi o samaritano, não foi o sacerdote e o levita que passaram de largo, menosprezando o que havia caído nas mãos dos salteadores, porque os homens pensam que são abençoados porque não estão doentes, porque não sofreram um acidente, porque não caíram nas mãos dos salteadores, e os que estão doentes, os que caíram na mão de um salteador, o que foi espancado, o que teve um problema, é amaldiçoado, tem algum problema com Deus, e se Deus o está castigando, quem sou eu para intervir nas coisas de Deus ou deixar ele sofrendo? Mas não, isso não é verdade. Isso é mentira, é engano do homem. Isso é a sagacidade do homem querendo se livrar da responsabilidade de cuidar do seu próximo. É como o rico que achou que não tinha problema nenhum de abandonar Lázaro. Se Deus abandonou, quem sou eu para fazer diferente? Vou abandonar também. Mas não, Deus lá do céu está vendo o que está acontecendo aqui entre nós, na terra, homens, irmãos próximos. Nós temos condição de dar um prato de comida e Deus está acompanhando isso. Deus te abençoou para que você fosse uma bênção. Então nós temos que nos lembrar dos que estão sofrendo, os que estão na prisão. Sabemos que ali naquela época havia muitas prisões por motivos religiosos, por motivos indevidos, estavam presos, sendo aprisionados, perseguidos, maltratados. Irmãos nossos, porque creem em Deus, porque anunciam o Evangelho, porque vivem de uma forma diferente, porque são humildes, porque não são gananciosos, porque não vivem pedindo dinheiro ou armando situações para pedir mais dinheiro. Não somos assim. Então somos maltratados, somos desprezados, sofremos por causa disso. Mas Deus está acompanhando todo o procedimento do que faz sofrer, do que escraviza, do que sofre e do que poderia ser um amigo, ser um irmão, poderia amá-lo, poderia ajudá-lo, socorrê-lo naquele momento. Então nós devemos ser os que amam, os que, quando podem, ajudam, socorrem, como se estivessem sofrendo no corpo, vocês mesmos, participando do sofrimento. Hoje em dia querem que nós estejamos avaliando as causas da pessoa estar sofrendo para saber se devemos ajudar ou não. O que ele fez? Se ele fez alguma coisa errada, ele está sofrendo porque merece o castigo. E muitas vezes é esse que, quando é em relação a ele, a vir a ele o reino, ele então pede a graça, pede a misericórdia, pede que mais bem-aventurado coisa seja dar do que receber quando é para ele receber e não quando é para ele dar. Quando é para ele dar, existem outros versículos
que vão pedir para ele esperar um pouco, não colocar precipitadamente a mão sobre os outros e não ajudar aquele que Deus não quer que seja ajudado. Nós não vemos isso na Bíblia, nós vemos aqui para que nós possamos nos compadecer, nos lembrar dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo, sem apresentar motivo, sem apresentar diferenciação em casos que poderão ajudar e casos que não poderão ajudar. Não existe isso aqui na palavra de Deus. Versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então veja aqui que uma pregação de uma graça exclusiva, de uma hipergraça que ultrapassa os limites da responsabilidade das boas obras, é uma graça inadequada, que não condiz com a palavra de Deus, não condiz aqui com o capítulo 13, versículo 4 de Hebreus, quando fala sobre o casamento ser honrado. Então temos uma responsabilidade, uma já foi apresentada, algumas, o amor fraternal, a hospitalidade, o cuidar dos aprisionados e dos maltratados, como se fosse nós mesmos que estivéssemos sofrendo no nosso corpo. Agora fala sobre a responsabilidade do casamento, um casamento honrado, então um casamento com obras, com muitas obras, muito cuidado, muita dedicação. Aqui não há perdão neste caso, porque o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, tem que haver dedicação, é obediência à palavra de Deus. É você, a sua esposa, conservando puro este relacionamento, puro os filhos, a herança. Essa relação é importante, é essencial para Deus, que uniu os dois, homem e mulher, uma só carne, e esse relacionamento deve ser honrado e conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então não adianta querer se basear em graça, graça absoluta, hipergraça, supergraça, graça abundante, superabundante graça. Se você desobedece o mandamento, se você tem um leito impuro, é imoral, se é um adúltero, Deus julgará. E onde está a graça? A graça serviu lá no início do pecado anterior, mas agora é responsabilidade. Deus julgará os imorais e os adúlteros. Você já tem conhecimento. Você será cobrado de acordo com o seu conhecimento, com o seu nível de entendimento. Se você já entende a palavra de Deus nesse sentido, você já ouviu? Você será condenado. Se não recebe essa palavra com fé e não coloca no seu coração para obedecê-la, para praticá-la e buscar, se você não buscar o batismo com o Espírito Santo, para te dar poder, para conservar o casamento honrado, o leito conjugal conservado puro, você será julgado com os ímpios. E a impiedade não entra no reino de Deus. No reino de Deus habita a justiça, habita as boas obras, habita a obediência a Deus. O reino de Deus é para todo aquele que ouve a palavra de Deus, crê e obedece e pratica. Esse é bem-aventurado. Então que Deus te abençoe, que você reflita sobre a palavra de Deus, tenha fé para obedecer, para colocar em prática, que leve a sério a exortação dessa palavra que vem de Deus, que vem dos céus para a sua vida, seja batizado com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.